Aqui na Trianon 740M, você que também nos acompanha 810 no litoral, você que está conosco no www.radiotrianon.com.br, agora na live, olha lá a nossa página, Via Paulista, você acompanha a nossa programação. Eu estou muito feliz, eu estou sempre feliz, graças a Deus, né? Eu acho que, e a gente precisa compartilhar isso, por mais que tudo na vida, principalmente hoje em dia, a gente sabe dos atropelos, mas nós temos amigos, nós temos família, nós temos saúde, nós temos o trabalho e vontade para seguir em frente. Então, na nossa programação hoje, nós vamos falar de um tema. Querida Mabel, boa tarde. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, os ouvintes aí? Direto agora, né? 3 horas e 1 minutinho, ao vivo, nosso programa Via Paulista. É. E hoje nossos convidados já aqui no estúdio, né? Já o programa no vai estúdio. ser bem legal. Vai ser bem legal. Inicialmente, eu vou cumprimentar a minha amiga, graças a Deus, a Elô Fonseca, a doutora, que está aqui também conosco, sempre sugerindo temas maravilhosos, que é do nosso cotidiano, e mostrando também para todos nós, esses jovens doutores, que estão mais do que aptos para dar continuidade para esse trabalho, principalmente no Brasil hoje, nas questões do direito, né? Dos direitos nossos, e nós precisamos saber quais são. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Mabel. Boa tarde, Adriana. Doutor Leonardo Branco. Samuel, boa tarde. E hoje, realmente, nós vamos falar um tema que é muito importante, né? Essa transformação que o Brasil está passando, né? Então, eu acho que esse tema hoje vem bem a calhar, né? Sem Que é dúvida. sobre ética, né? Não é? E é um tema apaixonante. E eu aqui sempre para fazer o contraponto, tá? Eles vão fazer o papel de bonzinho e eu o papel da malzinha. Não, eu acho Mas que... eu acho que essa interação é muito importante. Eu estou 24 horas acordada de tantas perguntas que já mandaram para mim no WhatsApp para fazer para os dois, principalmente para o Samuel, que ele é doutor em bioética. Exatamente. Mestre. Mestre em bioética. já e está tá doutorando caminhando. em Já tá bioética, caminhando. né? Exatamente. Então vai ser maravilhoso hoje o debate. E justamente o professor mestre Samuel Sabino, graduado em filosofia, pós em bioética, mestre em bioética, doutorando em bioética, cursando MBA em gestão de negócios, está professor universitário da graduação também, e tem esse viés acadêmico que até na questão acadêmica no Brasil, por conta de tanto envolvimento de filosofias partidárias, até o ambiente acadêmico perdeu a ética em relação aos alunos. Que isso eu acho que é uma das situações mais importantes que nós estamos vivenciando nessa crise agora no Brasil, que é esse rompimento que a classe acadêmica toma partido quando não é essa função, né, da universidade. Então, isso passa a ter um caráter ético também. E nós aqui também estamos nos nossos estúdios com o doutor Leonardo Branco, que também está aqui, que tem um trabalho e um viés voltado também para essa questão ética na medicina. Então, olha, hoje você fica com a gente, porque o negócio está muito bom. Doutor Leonardo, por gentileza, inicialmente, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Isso, que é um jovem, né? Um menino. É um menino. Na medida que o Brasil avança nas questões, principalmente de objetos que dão possibilidade, inclusive na Constituição, de tratamentos, os médicos também estão aptos na ética de avaliar em que momento esses pacientes realmente precisam, é aquele momento crucial, se não entrar com a medicação, que não entrar com o protocolo, porque a gente vê uma resistência brutal desses convênios médicos, né? Eu entendo que eles deveriam estar. Principalmente assim, eles têm a formação durante a faculdade para entender o momento certo da manipulação medicamentosa, o tratamento, a questão se isso vai ser necessário ou não. Você comentou essa questão do convênio. Para quem trabalha com essa área médica, percebe que eles ficam muito bloqueados com essa questão do convênio. Às vezes o médico vira e propõe um tratamento, só que esse tratamento custa centenas de milhares de reais. O convênio vira e fala, não vai fazer. Aí vira aquela boa discussão judicial. Então, assim,
respondendo de uma maneira prática, assim, eu entendo que eles têm, até por formação profissional, pela pressão que eles lidam no dia a dia, eles têm essa resposta fácil, só que depende de alguém. E muitas vezes, se tem um plano por trás custeando esse tratamento, muitas vezes isso é bloqueado mesmo. Por que eu comecei com o Dr. Leonardo? Dr. Samuel, essa bioética é uma especialização que vem por conta de você levar em consideração, acima de tudo, o envolvimento com o ser humano, né? Sim. Essas questões, elas estão muito mais presentes no nosso cotidiano hoje do que no passado. Principalmente a questão da diversidade, porque muita coisa entrou nas demandas da sociedade hoje. O que exatamente é a bioética? Bom, vamos lá. Bom, tem várias questões que dá para a gente trabalhar aqui. Eu vou criar microcenários para tentar responder e amarrar o nosso amigo. Isso. Tá? Que veio do direito, que é o discurso do direito. Primeiro, a palavra bioética é um hibridismo entre bio, vida e ética. Uhum. A primeira vez que surge essa palavra, esse neologismo, né, essa palavra com um novo significado, surge em 27, com Fritz Jah. Ele, resumidamente, ele diz que precisamos tratar todos os seres vivos como um fim em si mesmo e com dignidade e na medida do possível. Ou seja, ele está dizendo que vamos nos convidar ao discurso da ética. Essa é uma primeira questão. O segundo momento surge em 70 a 71 com Porter, Van Rensselaer Porter, com a bioética para ponte para o futuro, onde ele já está pensando na sobrevivência. Bom, independente dos dois, ao meu ver, na minha percepção, na minha intuição, a bioética vem no intuito de trazer o discurso da ética em simetria com a vida, nas questões práticas. Tanto é que a bioética, a grosso modo, ela surge exatamente na área da medicina. Uma outra questão, a palavra ética é uma palavra intangível, porque é um conceito, é uma abstração, e de altíssimo grau de dificuldade de definição. Então, a primeira coisa que tem que se trazer para o discurso é exatamente o que é ética, na própria palavra. Porque todo mundo intui ética, sobretudo quando padece ou sofre. Mas esse que padece ou sofre, ele está mais na condição de reclamante, não de um pensador em ética. Então, esse momento, essa abertura, se torna um momento interessante exatamente para elucidar. E aí, para fechar essa primeira fala, muitas pessoas não têm entendimento e fazem coisas inapropriadas. Muitas pessoas têm entendimento e ainda assim faz coisas inapropriadas. E o que nós podemos contribuir nesse momento é exatamente, além do entendimento, trazer o esclarecimento das questões éticas, no sentido de sensibilização. Então, ética é um processo de sensibilização. Porque se você vai lá e lê os manuais, e não resolve o problema, como no caso da Odebrecht, um setor anti-compliance. Compliance tem o sentido legal e ético, mas não resolveu, porque faltava esclarecimento, sensibilização. E aí, só para deixar o gancho, a questão que o direito agora está representando, essa questão dos planos de saúde, que a gente pode trazer para entender a ética maquiavélica. O fim último é o poder e faça tudo para conquistá-lo e mantê-lo. Então, qual questão que vai predominar? A dignidade como fim último, tratar o paciente que precisa, ou a questão do lucro em relação aos planos de saúde? Então, fica essa provocação. E essa provocação, né, doutor Elo? Olha só aonde a gente chega. Nessa primeira fala, que eu já ia perguntar, então vamos pôr todo mundo para estudar ética? Então vamos já começar com ética na escola? Mas se você também não estiver dentro do teu cotidiano, na tua família, no teu espaço físico com quem você convive, uma coisa também vai ser informações que você tem ali, filosoficamente recebendo, mas ao mesmo tempo tem a cultura, porque o que é ético aqui no Brasil, para os povos árabes, ou mesmo na China, ou aborígenes lá na Austrália, aí realmente a definição fica cada vez mais difícil a de ética está fechar. ligada à cultura do país, né? Pois é. Mas a gente consegue, no sentido de provocação, superar essa perspectiva cultural. Dá pra gente entrar numa questão... Eu vou usar alguns termos um pouco mais sofisticados, mas eu vou justificar até para trazer o vocabulário. Tá.
tudo aqui é uma provocação. Tá? A gente teria que ter uma sala de aula e trazer filósofos XYZ e desenvolver a linha de raciocínio, que não é exatamente o caso. A questão aqui é abrir a reflexão. Eu vou trazer para uma questão que antecede a cultural, que é a questão ontológica. Ou seja, ontologia, estudo do ser enquanto ser. Ou arriscar a dizer quase que uma natureza humana. Apesar que, depois do século XVI, não se fala em natureza, se fala em condição humana. Mas o que eu quero dizer? Ao meu ver, eu costumo até dizer, para deixar a questão mais lúcida, existem 3 perspectivas de ética. A primeira ética é a menos nobre. É aquela que tem como fim último intenções egoístas ou menor grupo de pessoas. Ela sempre pensa a curto prazo. Por exemplo, políticos que desviam dinheiro estão transitando na ética menos nobre. Menos nobre para ser até... E pode ser chamado de ética? Por que é ética? Então, deixa eu voltar um passo A atrás. ética entre eles. Ética é uma ciência da conduta. Agora nós estamos nos relacionando. Agora há pouco, antes de começar o programa, você estava dizendo exatamente sobre condutas inapropriadas e egocêntricas Exato. de um grupo específico. Exato. Qual que é a ética que predomina naquele grupo? Se está certa ou errada, não nos convém aqui, é só análise. Exatamente. Então a ética ela pode ser certa ou errada. Tira o certo e errado nesse momento, por enquanto, para a gente não valorar. Para a gente não estabelecer o certo não e errado. julgar, né? Isso. Sem julgamento. Só análise pura, o máximo pura Tá. possível. Essa ética menos nobre, ela tem como... A ética, voltando um pouco, a ética é uma ciência da conduta. Então nós estamos nos relacionando. Toda a ação, todas as relações, em uma palavra você consegue dizer, olha, isso é uma conduta A, conduta B. E como toda conduta é passível de mensurar valor, então eu consigo dizer se a conduta A ou B é boa ou ruim. Depois você joga o valor de qualidade. A segunda ética é a ética nobre. É aquela que já pensa o maior número de pessoas. Ela está a caminho de uma humanidade. Uhum. A terceira ética é a mais nobre. É aquela que pensa em todos. É a ética kantiana. Por exemplo, num texto, para quem quiser ler depois, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Kant estrutura uma ética onde ele vai pensar a universalidade. E tem como fim último a dignidade. Essa Essa ética... é mais religiosa, né? Não. Ela Tem filosófica. dogma. Você pode os fazer. religiosos usam mais essa ética. no Você aspecto pode levar geral. ela. Você pode levar ela. Mas que é uma conduta mais universal. Mas filosoficamente, quem pensou isso de forma estrutural foi Kant. Essa ética ela é utópica, porque você não consegue abarcar todos Não, fazendo é verdade. justiça. Mas se as pessoas agora que estão nos ouvindo, eles têm isso visualizado em mente, e quando eles estão se relacionando no mundo, na sociedade, eles têm como objetivo a terceira ética, ainda que nunca se alcance, mas se ficará em prol dela, você consegue transitar entre a segunda e a terceira. Agora, a sociedade, numa grande maioria, elas não têm noção dessa divisão de éticas, vamos dizer assim. Sim. Então, o que vale é a sobrevivência. Então, as pessoas acabam transitando fortemente na primeira ética, que é a Que é a cultura, cultura. a nossa É a cultura. cultura. Que acaba que os povos não Mas eu queria enxergam aproveitar o universal, gancho, né? que agora é até a última moda, né? Entre aspas, a constelação, né, doutor Samuel? Eu acho que esbarra um pouco nesse trânsito entre éticas primeira e última que ele explicou. A constelação é feita na área familiar, que ultimamente tem muita separação, divórcio, separação de corpos, não existe mais, né? Vai direto para o divórcio ou pensão alimentícia. Então, um alemão, que agora me fugiu o nome porque eu não trabalho na área, ele criou essa constelação. O que é a constelação? A pessoa troca os papéis. Ele vai explicar melhor que eu. Isso. Então, o casal tem problemas, a mulher reclama do marido por causa de problema XYZ, o marido reclama da mulher por causa de outros problemas. Então, eles trocam os papéis. E aí vão vivenciar a situação do outro. Vivenciando a situação do outro, ele consegue chegar num denominador comum. Ou para voltar ao casamento e tentar novamente, ou para realmente ver que tem compatibilidade de sobreviver no mesmo ambiente. E isso vai para a ética, não vai, doutor Samuel, essa constelação? Quer falar? Dá um item de curiosidade. Eu participei de um workshop, inclusive de constelação Por isso que eu familiar. toquei no assunto, eu Você lembrei. É uma coisa assim que realmente
para quem... Eu sou um advogado que veio da área empresarial. Quando você olha uma inovação... Fala mais um pouquinho, mais por Quando próximo. você olha um pouco mais essa Isso, inovação melhor. do direito, você olha de um jeito assim, sabe que isso vai dar certo? Isso no É. Brasil tem um juiz... Nós somos treinados chama- para Não me lembro brigar. o sobrenome dele, chama Sami. Ele estava no Fantástico há pouco tempo atrás. E ele foi nesse workshop. E ele fez esse exercício junto com uma coaching. Era uma coisa que, assim, para mim, que estou na área do direito, é uma coisa totalmente nova. Se você se coloca na É postura do totalmente outro, nova para nós. e era algo assim, totalmente, não era uma história verdadeira. Vamos interpretar papéis. No auditório de 220 pessoas, 100 pessoas verdadeiramente emocionadas interpretando uma história que não existiu. Era um exercício proposto. Então, é o que ele falou, essa questão da ética, essa questão da pluralidade Você se social. colocar no lugar daquela pessoa Exato, para você Não é isso, não sentir é se empatia? pode ou não prejudicá-lo. É a empatia. Eu entendo como isso. Como ele falou, essa questão assim, só finalizando até que eu gostei bastante que ele falou, essa questão do raciocínio das divisões éticas. Nesse país, infelizmente o que é ético para mim, não é ético para o resto do mundo. Voltando, por exemplo, à primeira pergunta, é ético você virar e falar, não, você não vai ter um tratamento? Para mim não é. Mas numa análise financeira, às vezes de um diretor financeiro, é. Por quê? Porque o bônus dele está atrelado a um resultado financeiro. Depende Lá do ponto de dentro, vista. por exemplo, quando eu estou no lado da empresa, eu participo de uma reunião dessa, às vezes eu sou a única pessoa que está sentada na cadeira falando, pô, mas isso não é ético. E o resto do mundo está pensando que é ético. Por quê? Porque vamos atrelar a resultado. Mas vamos voltar para a parte da constelação. Então, Deixa eu achei interessante o que você falou da questão empresarial, né? Porque as empresas, elas têm uma certa ética, dependendo do que for, dependendo do segmento. Isso, aí entra aquela questão, que pode ser ética para mim, naquele momento não é ético até para pode outro determinado Tudo trabalho. depende Tem um código muito, de ética, né? infelizmente, tudo depende de números. Sim. Você entra numa também. reunião, por exemplo, uma questão ambiental, que para mim é uma coisa extremamente sensível. Tem empresas que olham e falam assim, mas está poluindo o rio. Quanto custa não poluir? Quanto custa despoluir mais a multa? Isso vai ou não vai atrapalhar a minha imagem? Isso está numa cidade que não vai acontecer nada. Aí você fala, pô, gente, mas coloca alguma coisa, vamos resolver. Não. É mais barato você simplesmente pagar uma multa e depois tentar consertar. Você não vai consertar 100% na prática. E aí o que acontece? Você fica como chato da história e, sei lá, por exemplo, vai mudar a figura X, a pessoa foi lá e falou isso, todo mundo vai dar um tapinha nas costas dele e falar, caramba, você é um excelente executivo. Aí você fala, isso é ético? Isso não é ético? Então as posturas, é o que ele falou, eu entendo isso. Eu acho que no fundo, a questão mesmo é a pessoa se colocar no lugar do outro para realmente enxergar, né? E no Porque discurso ninguém de quer- tolerância, assim, o que é. Exatamente. Então, quando você chega nesse ponto do discurso da tolerância, fica algo complicado, porque você sempre vai acabar afetando alguém que está do teu lado. Não tem jeito. Fatalmente, né? Fatalmente. E se você tem essa conduta no mundo empresarial que é corriqueiro, até o upgrade que você tem na empresa, a empresa espera que você tenha essa conduta para permanecer. Ele citou, por exemplo, essa questão do Tem compliance. isso. Compliance é um termo extremamente novo. Então, por exemplo, muita gente hoje está em moda por conta da Operação Lava Jato. Lá na lei anticorrupção, se você tiver um sistema de compliance que você prove que, pelo menos em tese, ele era efetivo, você pode ter, na questão das consequências, nas penas, da multa, algo diminuído. Uhum. Então é aquilo, tem muita gente hoje que efetivamente sentou e falou, vamos fazer um compliance efetivo. Só que tem muita gente que chega para mim, para qualquer advogado da área e fala assim, você tem um copy-paste? Vamos colocar? Eu falo, não, mas qual que é o seu intuito? Não, o meu intuito é se lá na frente tiver algum problema, eu simplesmente falo, não, mas eu tinha um problema de compliance. Eu falo, mas não é assim na prática. Mas isso é Brasil. Graças a Deus isso está mudando. Mas tem muita gente ainda em 2017 que tem esse pensamento de isso é Brasil. O que funcionava 10 anos atrás não funciona mais hoje. Graças a Deus. E muitas empresas que estão envolvidas aí, a própria direção, presidente, ficou tudo igual, não mexeu em nada, né? Isso, inclusive, que Todo mundo para baixo foi. todo mundo para baixo foi. Então, quer dizer, Você tem casos, você tem Marcelo Odebrecht, você tem vários É. executivos que são alto escalão, estão presos, uhum, foram presos, passaram por coisas que nunca imaginaram que ia passar. Aí o pessoal fala, a empresa em si pode ser ética. Às vezes você tem muita empresa que está envolvida nesse escândalo que é ético, só que o compliance, o diretor XYZ está no nível. Agora, isso vem lá de cima. Então passou por todo mundo, então a determinação vem lá de cima. Para a empresa, na ética empresarial, está perfeito. Para a sociedade,
Extremamente duvidoso. Extremamente duvidoso. E quando sai uma sentença, achei maravilhosa, uma evolução do resultado da sentença, falando que não existem provas para uma determinada sentença que saiu há pouco, e um juiz dizendo que imagina uma pessoa que desaparece do cenário da convivência das pessoas, que tinha uma criança, que fica longe dessa criança, que tem muitas pessoas que deram depoimento que essa mulher sofreu agressões físicas, tinha sangue dessa pessoa no carro, essa pessoa desaparece do contexto. Tem uma outra parcela de pessoas que também fazem alguns depoimentos dizendo que essa mulher foi morta, foi esquartejada, foi dada para cachorro comer, cachorro foi morto. Então tem uma infinidade de situações que levaram uma sentença de alguém que tem um corpo desaparecido. Então, como pensa o juiz? Eu não preciso que ele diga para mim que ele matou. Existe a comoção social nesses casos. Eu não preciso disso. Então, quer dizer, se não fosse você ter como se diz, uma peça, né, montada, você tem ali um processo, né? Você tem um processo que uma tem a defesa, quebra-cabeça. que tem todas as testemunhas. Então, quando sai uma sentença, tudo isso foi levado em consideração. Um corrupto não te dá, assim, olha, nessa conta que está o dinheiro. Nunca vai existir. Nunca vai existir a conta, nem de que forma chegou esse dinheiro e qual foi o trâmite. Então, para isso que tem lei, né? Porque você vai fazer uma investigação. E eu achei a comparação maravilhosa, porque ele falou, jamais esse ex-goleiro estaria preso se você acha que eu preciso que ele declare que ele foi realmente um assassino. Então, quer dizer, muitas vezes corrupção, principalmente de colarinho branco, como diz aqui no Brasil, que não é mais nem isso, né? Porque já virou outra coisa, né? Esse colarinho branco, tadinho, meu Deus do céu. Uniforme completo. Uniforme completo. Mas, por gentileza, voltamos. Bom, a gente Agora, abriu, eu vou tentar agora- fechar os pontos. Agora pode falar. Tá. Vamos pegar a questão da constelação. E aí é um gancho que você até fala assim, mas não é empatia, né? Olha o que a intuição trouxe. Olha só, o que eu tive de compreensão até hoje sobre a questão da ética? Ao meu ver, me parece, eu não vou afirmar nada, eu vou deixar sempre a provocação em aberto, tá? Me parece que há dois caminhos para se fazer ética. Essa ética aqui é a mais saudável, vamos dizer assim, tá? No sentido do maior número de pessoas ou todos. Então, existem dois caminhos. Primeiro, vou contar uma historinha. Sabe a história do bom samaritano que tem na Bíblia? Onde havia um homem semi-falecido por conta de um assalto que ele sofreu e foi espancado. E aí passa um primeiro homem letrado, um homem importante. Ele olha aquele homem jogado ali na rua e não faz nada. Ele vai embora. Depois vem um segundo homem também letrado, um homem importante ali da sua época, ali com certo status ou poder, e também não faz nada. Aí vem um homem de Samaritano, né? Samarino, né? A cidade. Cidade de Samarino, e era um homem simples, até então, pelo que eu entendi na história, ele não era um homem muito bem visto naquela região, naquela sociedade, mas ele estava passando. Quando ele olha aquele homem semi-falecido na calçada ali na rua, jogado ali nas margens da estrada, ele, por algum motivo, que não tem como dizer porquê, mas por algum motivo, ele teve uma empatia. Uhum. No primeiro cenário, ele teve uma empatia. Bom, resumindo, ele vai lá, acolhe o outro, sobretudo em seu padecimento, em seu estado de paixão, né, de padecer. Ele acolhe aquele rapaz, pega nos braços, leva até um hotelzinho, vamos trazer a linguagem de hoje, ele leva até um hotelzinho, paga a diária, paga a comida e diz, olha, cuida dele, daqui 2 ou 3 dias eu volto e o que tiver de custas eu vou pagar. Então, cuida dele. Então, a gente poderia dizer que, por exemplo, no caso do bom samaritano, ele agiu por empatia. Então, vamos pensar ética por empatia. Tá. Eu posso ter simplesmente empatia por você, ou ter antipatia, que é o distanciamento, ou apatia, que é nada.
Hoje, aqui no caso, nós 5 aqui na mesa estamos em estado de empatia em relação um ao outro. A não ser que a gente começar a discordar muito A não e ser vai... que alguém não concorde com isso, né? Isso, que é normal, é da natureza humana e a coisa vai, o bicho pega, né, tal. Ok. Só que, naquele caso, houve empatia. No caso do bom samaritano, ele foi motivado por empatia. Talvez ele diz na Bíblia que ele teve íntima compaixão. E no seu estado de íntima compaixão, é como se ele sofresse pelo sofrimento do outro. Empatia. E no caso, essa empatia levou ao acolhimento. A gente pode dizer, olha, ele agiu eticamente. No entanto, as condutas, elas não podem ficar à mercê sempre da empatia. Porque nem sempre nós temos empatia. E aí o que acontece? Aí é a outra via de motivação da ética. Então, ou eu estou agindo por empatia, ou eu tenho que agir por dever. Então, o que seria agir por dever, pensando kantianamente? É quando eu, por exemplo, estabeleço uma pergunta de caráter universal. É bom que eu minta? Sim, é excelente que eu minta, porque eu vou chegar a finalidades positivas para mim. Mas é bom que toda a humanidade minta? Aí você fala, não. Por que não? Porque senão a promessa perderia o seu valor. Então, a mentira é bom que ela não ocorra, senão as pessoas não teriam mais valor na promessa. Então, eu estabeleço um princípio na minha razão que a minha conduta tem que ser conduzida pela não mentira. Ou seja, ou eu sou motivado por empatia, ou eu sou motivado por princípio racional. Faz sentido isso? Faz muito Faz sentido. bastante. Tá, aí, ok. Eu vou garantir que eu vou amar todas as crianças do mundo? Não. As minhas é muito provável e o máximo as secundárias, primos, sobrinhos ou colegas e tal. E as da rua, que eu não tenho nenhum envolvimento, eu não tenho nenhuma empatia. Aí nesse momento, a empatia, pela ausência dela, eu convido o princípio. E aí o Kant vai dizer, é mais fácil você ser ético com quem você ama do que com quem você não ama. Nem conhece, né? Nem conhece. Então, esses são 2 caminhos para se pensar ética. Ou eu vou por empatia, ou eu vou por princípio. No caso da constelação, quando há essa troca de papéis, ao meu ver, pensando filosoficamente, ou psicologicamente, não sei, mas a constelação permite você se colocar no papel do outro. Então você vai sentir a dor e o sofrimento do outro. Eu acho que é mais envolvente do que a empatia. Então, quando você bem se mais coloca no papel envolvente. do outro, você fomenta a empatia. Porque se eu não souber a dor que dói em você, como que eu vou acolher você? Então, parece que esse Você exercício... pode até colher por empatia, mas existe a certa distância que foi o exemplo que você deu. O bom samaritano falou, olha, vê as despesas, daqui 2 dias eu volto. Se colocar no lugar do outro, desculpa, é sentir a dor do outro. Exatamente. Que é a constelação. Você personifica algo que está acontecendo com o próximo. Exatamente. Aí você passa a entender isso de uma maneira mais próxima. Nesse exercício que ocorreu, que eu participei, eu era a pessoa, todo mundo falava, o Leonardo é uma pessoa fria. Eu falei, vou participar do exercício como uma pessoa fria. Eu terminei o exercício procurando um lenço no bolso. Falei, nossa, é uma história inventada que todo mundo está vivendo o sofrimento do outro, mas você para e pensa, e se acontecesse comigo? Eu fiz com uma menina que é uma amiga minha, que ela chorava que nem criança. E é uma menina que vem do mercado empresarial, uma pessoa de reunião, uma pessoa firme, que terminou o exercício chorando. Aí você fala, pô, enquanto eu penso, o que será que está acontecendo com a Elô? Ok. Agora, nossa, e se isso acontecesse comigo? É diferente. Então é o que a gente fala. Exatamente. Eu sou a mais antiga de OAB, né? Nós, advogados, há 30 anos atrás, tínhamos um tipo de educação totalmente diferente. Treinados para ir para a justiça e resolver. Não pode se sensibilizar com o problema das Distanciar pessoas. totalmente. Tem que se distanciar. Não poderia nem se envolver com o cliente que já teria problema. Então, a gente teria que encarar o caso como jurídico, ponto. Sem sensibilizar com o assunto da pessoa. O seu problema é separação? É pensão alimentícia? Ok, me dá o endereço, vamos entrar com a execução de alimentos. Quem está certo, quem está errado fica de lado. Não é criminal, principalmente. Eu sou especialista em júri. Você matou? Ok, quais são as condições? Tem testemunha? Como que é? Papapá. Não quero saber por que ele matou, entendeu? Esse era o treinamento da faculdade de Direito há 30 anos atrás. E hoje
Já a minha filha está no 4º ano de Direito, diz que a ética, ela está muito enraizada na cultura hoje dos alunos do curso de Direito. E eles estão fazendo esse contraponto agora. Me dá um gancho para uma outra Sim, questão. sim, por Olha favor. só, nós já entramos no século XXI. A partir de 45, da Segunda Guerra Mundial, em 47, quando surge o primeiro código de Nuremberg, onde você vai encontrar lá nas 10 frases, nas 10 linhas, nas 10 frases, princípios como beneficência, se não me engano, vulnerabilidade, tem vários códigos tratados, mas há princípios ali que se direcionam diretamente à raça humana, no sentido de que, assim, olha, vê bem o que vocês vão fazer daqui para frente, porque parece que esse homem padece, ele é reclamante, é detentor de dignidade, e ele sofre. Então, você não vai chegar aqui fazendo o que você quer, nazismo, SS. Então, veja bem, depois de 45, vieram vários tipos de códigos e tratados, de Helsinki, de bioética, de direitos humanos. Bom, todos eles, ao meu ver, passados esses 70 anos, e esse século XXI que nós já entramos, deixou um resultado. Que tipo de resultado que ficou para nós? Na minha intuição, nós estamos numa era que, por conta das redes sociais e a internet, sobretudo a partir de 90, 91, uma era de intolerância. Os velhos opressores e intolerantes sempre existiram e sempre vai existir na raça humana ou na face da Terra. No entanto, esse que é oprimido, que era coadjuvante ou figurante, agora ele também se torna protagonista. Como e por quê? Como? Pelas redes sociais, pela internet. Por quê? Porque nós estamos entrando num processo de esclarecimento, de sensibilização, que além de só sofrer, nós nos percebemos como detentores de dignidade. Então, vê bem o que você vai falar, vê bem o que você vai fazer. E aí hoje, eu posso trazer um exemplo, 2 exemplos bem rapidinho? Eu não sei os nomes, eu vi isso rápido e já tem um tempo. Tinha uma moça da Playboy, naquele ano ela estava, acho que ela era capa, ela era uma das protagonistas da Playboy naquela época. Jovem, linda, que nem vai dizer um outro professor, apetecível. Nossa. No ápice da idade dela. Linda, corpo, jovem, tudo bonitinho. Bom, o que eu quero dizer? Quando ela estava num banheiro da academia, uma coisa assim, ela tira uma foto, selfie. Em primeiro plano aparece essa moça linda, maravilhosa. No fundo da foto, propositalmente, tinha uma menina seminua, ou tomando banho, não lembro direito, gordinha. Quando ela tira a foto, ela posta a foto e faz um comentário. Olha que foto desnecessária ou deselegante, ou alguma coisa desse tipo. Bom, o que ela estava querendo dizer? Era sobre ela? Não. Pelo menos nos moldes culturais, ela era que passaria em primeiro. Mas ela estava dizendo sobre a moça do fundo. Era um bullying, o tal do bullying. Sabe o que aconteceu? Automaticamente, instantaneamente, os seus seguidores começaram a retalhar ela. O velho intolerante. Só que os códigos... De musa virou vilã. Isso. Bom, resumindo. Eu sei que em questão de algumas poucas horas, a coisa chegou a um peso tão grande nela que ela foi demitida da Playboy. Um outro caso, um MC, algum tempo atrás, estava... Nas Olimpíadas, o rapaz aqui também, Isso. norte-americano, acabou. Vamos pegar esse então. Acabou, cara. Ele achou que ele era do primeiro mundo, que ele ia chegar no terceiro mundo, que ele ia fazer o que ele queria, que as pessoas não eram esclarecidas eticamente, Exato. sem dizer que ele não contou que aqui tinha lei, que achou que aqui era bagunça, terra de índio, né? Foi um dia terra de índio, hoje não é mais. Que não tinha nem câmera em lugar nenhum. Tanto que hoje tem, né? Além com a questão da internet. Que até então antes não tinha, né? Todo mundo conseguia fazer, postar. Hoje não. Eu mesmo passei anos atrás por uma situação parecida e não tinha lei. Quando você ia fazer o boletim de ocorrência, o que seja, não existia nada para internet. Então você não podia fazer nada. Sim. Hoje não, hoje é diferente. A pessoa ela tem cadeia assim, não tem, como é que fala? O tal do código que tem que pagar? Não. Multa? Não, tipo, multa não, mas que tem que pagar. Pra sair fiança. Não existe fiança para alguns casos. É intolerante. É intolerante. Com os velhos intolerantes. Exatamente. Só para fechar o caso do nadador. Você viu o que aconteceu com ele?
vamos supor que ele não tenha feito nada ilegal, tá? Vamos supor que não tenha feito nada ilegal. Mas, eticamente, ele foi imoral. E aí, por conta de ser imoral, ele perdeu todos os patrocínios que chegaria até o fim do ano. Se eu não me engano, deu coisa de $1,5 milhão. Ou seja, nós estamos nos tornando cada vez mais intolerante com os velhos intolerantes. Então, você quer bagunçar, você quer roubar? Você pode bagunçar. Mas não pensa você que só nós vamos pagar a conta. Você também vai pagar a conta. Então, esse momento, esse discurso, ele é importantíssimo. Porque eu estou dizendo agora para a sociedade, para uma pessoa que esteja ouvindo, ou para 1.000, ou 1 milhão. Seja intolerante com os velhos intolerantes. Não permita mais ele estar no poder por questões ideológicas. Ah, mas no passado ele fez coisas boas. Era o dever dele. Ele não tinha empatia com o povo, mas ele tinha um dever de fazer isso. Ele estava lá para isso, afinal. Ele roubou, desviou, porque o homem falha, porque ele aplicou a primeira ética a partir de um determinado momento. Ok, mas ele está fora do jogo. Exatamente. Muitas coisas, né? Isso da nossa colega jornalista também aconteceu um passo, acho que esse que você ia citar, né? Do MC. Isso. Teve uma colega jornalista nossa que foi fazer uma entrevista também. Você achou que ninguém ia falar, que ninguém ia comentar e foi parar na justiça, né? E aí no final aconteceu toda essa enrolação toda. Estúdio, né? Com tanta coisa que tá rolando. E a doutora Elô já falando também com o professor Samuel, vamos pôr na prática uma situação de constelação. Então, a gente sabe que a diversidade é quem está dando oportunidade, inclusive, para núcleos de indivíduos que estão fora do mercado de trabalho poderem abraçar profissões que eles também estão aptos e uma infinidade de situações. E também essas questões de comportamento e de a família, quando recebe por conta do filho, o pedido e a necessidade de ser aceito e de ser abraçado, quando ele declara qual é o seu papel sexual, daquilo, o que ele quer, o que ele busca. Verdade. A gente tem visto sofrimentos nas famílias, onde muitas vezes, num primeiro instante, as mães estão mais próximas, elas compreendem, e os pais, que às vezes chegam até separar da mulher, porque a mulher fica do lado do filho ou da filha, porque compreende. Isso pode ser um momento de constelação aí danado, né? Pode. Uma coisa que eu estava pensando, a gente estava batendo papo agora enquanto estava acontecendo a música, é a questão do erotismo. Me parece que a constelação, ela permite... Quando eu falo erotismo, eu estou necessariamente definindo como uma questão sexual. Erotismo é a questão do envolvimento. Por exemplo, vamos supor que eu estou falando e aí minimamente eu estou agradando quem está me ouvindo. Se está agradando e vocês vão criando o desejo de continuar me ouvindo, significa que a nossa relação é erótica, porque eu seduzo com a minha sedução. Exatamente. Né? Sedução não tem nada a ver com sexo. É uma pequena parte desse verdade, todo. Normalmente, num relacionamento inicial, apaixonados, né, enamorados, você tem como pressuposto exatamente a relação erótica. Então, eu fico o dia inteiro com aquela pessoa e me sinto livre na presença dela, porque minha relação é erótica, é uma relação de liberdade. Só que as relações se desgastam, que nem a gente brinca, o que mata uma relação é se relacionar. Então, estar na presença do outro já é um desgaste. Sim. E tem casos de desgaste de relação que levam à substituição da relação erótica pela relação política, como a toalhinha torta no banheiro, ou a tampa da privada que não baixou. Isso não tem nada a ver com erotismo, tem a ver com política. Me parece que a constelação, que é essa troca de papéis, permite esgotar a relação política, esvaziar, levar ao esvaziamento e tocar naquilo que é mais fundamental do homem, que é exatamente estar na presença do outro em sentido erótico. Então parece que a constelação é uma saída razoavelmente boa, saudável, para a retomada da relação erótica. Eu não sei, fica essa provocação. Exatamente. Como acontece na prática, Elô? Então, quer dizer, é a família que esse profissional, é esse advogado, esse juiz, quem que promove isso? Então, eu até vou dar alguns tópicos práticos, né? Eu participei de algumas mediações há dias atrás. Uma das mediações que eu participei junto com uma psicóloga, a mulher disse assim, eu quero me separar, eu tenho filhos pequenos, hoje eu estou sustentando a casa, porque ele está desempregado.
e ele não arruma emprego. Eu falo para ele, sai, vai procurar emprego. E ele fica cuidando das crianças enquanto eu trabalho. Ele está acomodado. Eu não quero mais esse marido para mim. Eu, como advogada, eu estou vendo o lado prático. Bom, ele vai ter que pagar pensão, vai ter que vender a casa, dividir os bens. Eu sou advogada, né? Eu costumo brincar no meu dia a dia. Eu sou advogada e não assistente social. Então, eu não me ponho no lugar do problema. Eu vou resolver a parte prática. E a psicóloga falava assim, mas se põe no lugar dele, quando ele estava trabalhando e você estava desempregada, como que era a situação de vocês? E a psicóloga, indiretamente, ela estava fazendo a constelação. Ela foi bem devagarinho, comentando, mas teve algum momento que você ficou desempregada e ele trabalhando? Teve. E a situação foi mudando, ao ponto dos dois saírem dali para jantar e comemorar um recomeço, entendeu? Eu como advogada, eu fiquei assim, nossa, eu sou uma incompetente, né? Porque eu estava pensando já na separação, eu estava pensando no futuro. Uhum. E a psicóloga, ela foi trazendo para o passado. Ela usou o passado da história do casal para resolver o presente. E eu acho que o Dr. Samuel, ele é mais apto a dizer isso. O exemplo que você deu, Adriana, é excelente também. Vou jogar 2, 3 exemplos para você matar. Vamos aproveitar e explorar o doutor... essas questões, né? A questão do gênero. Do gênero. A mãe apoia, a mãe, ela dá a vida pelo filho, independente do gênero que ele escolhe. Ele pode ser homem, está indo na novela, e se sentir... uma mulher se sentir no corpo de homem. Na verdade, a mulher nasceu e queria ser homem. Ou vice-versa. Nasceu homem e gostaria de ser mulher. Para a mãe, os nossos filhos não têm sexo. É filho. A gente dá a vida pelo filho, independente do gênero, do que ela escolher para a vida dela. Eu tenho uma filha. Se ela resolver amanhã casar com uma outra mulher, é óbvio, eu sou das antigas, vou achar estranho. Mas continua sendo minha filha. E o pai? O pai geralmente não aceita. Então, essa é a questão que eu falo que é ética dentro E sem contar, da família, né? E sem contar é muito comum isso. E sem contar que toda essa formação cultural que é muito... e que tem esse viés religioso, aí a coisa vira um monstro, né? Leva porque até suicídio às vezes, né? E alguns... psiquiatras de algumas escolas, até internacionais, ocorreu recentemente um psiquiatra português que agora vai sofrer aí alguma situação também da própria classe, dizendo que é uma doença o homossexualismo. Então, existem ainda os profissionais da área de saúde que mantêm um discurso que colocam até a moral, né? Que isso não é ético, não é moral, um indivíduo que tem um tipo de comportamento desse. Como é que é essa ética? E o ministro, outro dia também, né? Sofreu bullying dos colegas, né? Uma vez eu estava na sala de aula, no mestrado, e um professor extremamente respeitado na bioética, um senhor de idade avançada, ele disse assim, eu vou tomar o máximo de cuidado para colocar essa situação, para não deixar nenhuma interpretação equivocada. Mas ele disse assim, eu vou construir, depois eu vou dar a moral da história, tá? Eu lembro que eu tenho a imagem dele, se eu fechar o olho aqui, eu vejo exatamente esse cenário do dia. Ele estava sentado na cadeira, uma cadeira que rodava, negócio aqui, e aí ele estava passando o PowerPoint dele, e de repente ele virou um pouco assim de ombro, né? E disse assim, a natureza não é perfeita. Na hora, para mim, não sei se para os outros colegas teve algum choque, mas na hora aquilo ali para mim foi um despertar de consciência. Eu falei assim, eu pensei na hora, nossa, realmente ela não é perfeita, mas ela não deixa de ser maravilhosa. E aí se você entende que a natureza é feita por Deus, eu estou dizendo que Deus errou, não é isso. Mas olha que interessante. Ele falou assim, vou direcionar a mim. Samuel, qual é a finalidade do olho? Aí eu disse, enxergar. Então por que você usa óculos? Qual é a finalidade, sei lá, do pâncreas? Quem pode me ajudar aqui? Criar tal enzimas e tal. Por que às vezes falha? Por que a pessoa tem diabetes? Uhum. Então ele foi trazendo elementos, né? Aí ele falou o seguinte, que a natureza, quando vai produzir
a vida, em alguns momentos, ela vai criando, vou abrir 1000 aspas aqui, ela corre o risco de criar algumas falhas, que é normal que aconteça. Isso não tira a magnitude, a perfeição dela, o quanto ela é maravilhosa, mas ela erra algumas vezes. Tanto é que eu tenho um e-mail de miopia. Bom, nisso, o que eu quero dizer? Se você tem 2 opostos, macho e fêmea, você não vai achar só macho e fêmea. Entre macho e fêmea há uma ponte enorme de possibilidades, seja, entre 1000 aspas, de erros ou simplesmente da possível adversidade. Então você vai encontrar corpos que nascem masculinos, mas eles tendem ao mundo feminino, seja por uma questão de hormônio. Então, essa primeira base de você considerar que entre o macho e a fêmea, o masculino e o feminino, há uma diversa possibilidade de produção de seres, seja porque a natureza simplesmente errou em algum código, alguma coisa, ou simplesmente porque tem que ser assim, eu não consigo dizer porque não é minha área. E se levando em consideração que isso não é um erro, nós é que interpretamos que o certo é o que é o homem e o certo é o que é a mulher. Perfeito. Que é uma interpretação Sociedade é taxativa, que tem né? um viés aí filosófico muito voltado para a religião, em momentos históricos onde a mulher teria que ser submissa mesmo. Então essas questões que acabam fazendo com que a humanidade não pare de pensar. Eu comecei de um jeito e você finalizou como eu queria finalizar. Então, até eu dizer aqui que é um erro, é um início do diálogo para dizer no final, olha, tire até a questão de erro, porque são seres vivos. E aí, para fechar esse raciocínio, que nós temos que ter em consideração, para acabar com essa conversa de discurso ideológico, de ideologia de gênero, é o seguinte: todos os seres vivos são detentores de dignidade. A dignidade é o fim último. Tem vida, tem dignidade. Agora, qual meio que essa vida conduziu a própria vida para atingir a dignidade? Seja menino que nasceu menino e gosta de menina, menino que nasceu menina que gosta... Não importa, a diversidade que vier, não importa os meios. Todos eles tendem ao fim último, que é a dignidade. Quando você pega, por exemplo, o pessoal que trabalha na área do sexo, né? Transformista não, me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome. Pessoas... Travesti, isso, desculpa, esqueci o nome. Eu estou tão concentrado no raciocínio que eu esqueci a palavra. Se você pega o travesti, ele está fora da margem da sociedade. Mas pera um pouquinho, como que você deixa ele fora da margem? Ele não é nem marginalizado. Porque se ele chega no hospital, ele precisa ser atendido, porque ele colocou um silicone em casa para ele ter o trabalho, que é o jeito dele ganhar o sustento dele. Não me importa se está certo ou errado, isso é um problema dele. É a equação da vida dele, é o projeto dele. Ele coloca um silicone, cria um problema de saúde, ele vai até o SUS, e lá o SUS não o reconhece, porque ele não se enquadra no discurso ideológico. Eu não quero... assim, forçando aqui, eu quero que o discurso ideológico se exploda, porque ele tem dignidade, ele tem que ser atendido. Exatamente. Então, até o discurso do gênero tem que acabar, porque ele fomenta o discurso ideológico. Exatamente. O fim último ele tem dignidade, vamos tratá-lo como um ser vivo que tem dignidade. E o doutor Leonardo está aqui quase... Mas essa questão, hoje em dia, por exemplo, esses indivíduos que já se sentem marginalizados, muitas vezes não sabem desses direitos. E eles também não buscam, né, doutor? Porque eles, pela lei, eles têm esse direito. E ficam ainda aguardando, quando a gente vê uma parada que tem um número de indivíduos na rua, que precisa realmente colocar isso como prerrogativa do que pode e o que não pode. As pessoas têm que esquecer um pouco exatamente o que o Samuel falou, a questão do certo e a questão do errado. Antes de tudo, são seres humanos. Você pega estudos médicos que falam em 3 opções sexuais, 4 opções sexuais, 5 opções sexuais. Você começa a olhar e fala, ué, tem tantas? Tem. As classificações, elas são diversas. O que o pessoal não pode fazer mais em pleno 2017 é esse preconceito que a gente poderia ter do discurso médico da década de 70, que existia a classificação de homossexualismo como doença. Eu vi estudos disso, até por questão de curiosidade. Eu olhei e falei, isso é lenda ou isso é verdade? Realmente existia.
a gente vive, se a gente levar essa questão da ética num panorama assim, generalista, de acordo com tudo que a gente falou aqui hoje, um momento de mudança, seja numa ética empresarial, seja numa ética médica, seja numa ética, em qualquer aspecto que você analise, é a mudança. O que valia na década de 50, a questão da esposa submissa, hoje não vale. Quantas mulheres são chefes de família? Isso na década de 50 Não, 55% das famílias no Você olha Brasil. uma classe, você olha 60 uma classe de agora. aula. O Samuel é professor, eu participo de palestras. Você olha, você vê a sua audiência, 70% muitas vezes são mulheres. Aí você fala, cabe ainda o machismo? Tem gente que defende que o machismo é uma forma deturpada de ética. Tem gente que defende que o machismo é certo. Como tem gente que defende que a corrupção nesse país é necessária para uma finalidade. Então é aquilo que a gente fala, resumindo o raciocínio ético, levando assim um fim para essa conversa, assim, terminando, o que eu tinha que dizer é, o que é ética? O que é ética para mim, às vezes não é ético para o outro. Se a gente for analisar a pluralidade do ser humano, existem posturas, posturas e posturas. É o que o Samuel falou no começo. A ética mais ética, menos ética, Menos nobre. a menos nobre, mais Menos nobre. nobre, a nobre é mais nobre. Exatamente, então é aquilo que a gente fala. O pessoal precisa mudar. Em que grau a gente está, hein? Aqui, nessa nação? Olha, se for pensar Olha, pelos políticos, a menos nobre. Pelo Dá para seu entrar na ética? Dá olhar, para classificar como ético? pelo seu olhar, fiquei até preocupada Ó, uma coisa é da certa, ó. resposta. Só voltando uma questão. Sempre o fim último da empresa, é uma questão de bom senso, é o lucro. Então, assim, Pressupõe que atividade empresarial é o lucro. É o Se lucro. não for, não é atividade sem empresarial. lucro É. você fecha as portas. No banco, a ética é É o o lucro. funcionário conseguir abrir muitas contas bancárias. É meta, Ele tá na é rua, meta. é É meta. meta, a gente via Mas 10 essa anos meta atrás. é quase que uma condição sine qua non para se manter no emprego. E aí fere qualquer tipo de Ai, ética. Só que tem um Um negócio. abismo, né, nos dias de hoje. Sabe, se você perguntar assim, ó, existe uma ciência que se preocupa com a qualidade dos produtos e serviços? Sim, eu diria, por exemplo, 5S ou 6 Sigmas. Até o século XX isso serviu perfeitamente. O século XXI, essa era da intolerância com os velhos intolerantes, está exigindo agora uma outra ciência. Não só dos 5S ou 6 Sigmas que vai se preocupar com a produção dos meios e os fins dos produtos ou serviços. Agora também se exige qualidade nas condutas. Eu te digo, qual é a ciência que se preocupa com a qualidade das condutas? É a ética. E aí, olha aqui, isso aqui para mim é o pulo do gato. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A física diz isso. No entanto, no que diz respeito à complexidade do existir humano, isso supera a física. Porque o século XXI está dizendo, olha, o fim último da empresa é o lucro? Ok, mas eu também. Então, o lucro e o homem terão que coexistir em simetria. Então, você pode Exatamente. ver. É uma coisa muito E a simples. natureza. É, Que entrou, e a natureza, e a natureza perfeito. que E a entrou natureza. aí, que agora, se você também não respeitar a natureza, você não tem. Se o Esquece. funcionário não tem saúde, até tem uma pergunta aqui que eu quero aproveitar, uma colega minha, ela é aposentada, advogada aposentada pelo banco, não vou citar nomes, e continua trabalhando lá no jurídico. E ela tem metas a cumprir em quantidade de soluções jurídicas para resolver. Eles exploram até não querer mais. Ela está doente fisicamente. Então, onde está a ética desse banco? E é um banco famosíssimo aí, não vem ao caso agora, A mas ética é trocada muitas vezes por uma planilha de Excel. exatamente. Eu tenho alunos que às vezes vêm, como falam, Ela não de sabe ética. como fazer, ela quer parar e não pode, porque teria que ser mandada embora para poder receber os direitos dela e etc. Mas ela está mal de saúde. Elô, E ela tem metas a cumprir. Saindo um pouquinho desse momento que a gente está voltado para a ética, eu quero fazer uma outra questão com você. Perfeito. Você disse que tem 30 anos de carreira, né? E nós que somos de uma geração que sabíamos que quando chegássemos aí mais ou menos na faixa de idade que nós estamos, pelo que tudo que foi prometido, por tudo que nós já vivemos, pelas coisas todas que nós já passamos, por tudo que a gente lutou para conquistar, nós não imaginaríamos que chegaríamos nessa faixa de idade na situação que nós estamos hoje. Exatamente. Por outro lado,
eu fico tão feliz de ver jovens como esses dois que você tem como colegas. Orgulho, né? Você, por outro lado, é isso, essa ó, a risada que você deu aqui agora. Eu me sinto exatamente assim no meu programa aqui, que eu compartilho com a Mabel e com todos os meus convidados. Porque tá tudo ganho nesse país, porque tem muito mais pessoas aptas, porque essa coisa Tem suja. mais bem do que o mal, Tem, né? O país mudou. tem Seja mesmo. com Operação Lava Jato ou não, o país mudou. Mudou. Eu entrei na faculdade em 2004. O que era correto em 2004 não é mais correto em 2017. A Elô falou da formação do advogado. Eu ainda sou da geração, uma das últimas, que foi formado para litigar. Você sai, você recebe a tua carteira da OAB, você fala, quem que eu vou processar? Eu estou querendo que alguém pise no meu pé para processar. Hoje não, hoje você percebeu, seja por ética, seja por momento, seja por tudo, que existem outras soluções. E você percebe que a ética também te mostra, nessa ética da questão da ética mais nobre, que existem outras saídas. A intolerância está aí mostrando que, ó, você está errado, você podia estar certo na década de 80, mas hoje você está errado. Tem aquilo, a sociedade mudou. Se vamos ou não vamos chegar ao equilíbrio, eu particularmente, eu tenho 32 anos, eu acredito que quando eu tinha 22, quando eu me formei, pouco mais, pouco menos, não me lembro agora, já mudou. Tende a melhorar? Eu acredito que sim, a gente vai chegar na perfeição, a minha geração não vai ver essa perfeição. Meus filhos, acredito que não, mas assim, uma hora ou outra, a coisa vai melhorar. Estamos e aprendendo. O equilíbrio está chegando. Hoje já é E o feio. equilíbrio chega quando você conhece a verdade, né? Como nós vivíamos no mundo da fantasia, e eu não digo essa questão agora, emergencial, deste governo, do anterior, não. A ilha da fantasia era aqui, o Brasil, que não é nenhuma ilha, mas é um continente, um país maravilhoso, mas que era o país do futuro, que tudo aqui ia se conquistar, que estava tudo pronto, que isso daqui sempre seria a pátria do evangelho. Olha quanta coisa que foi dito para todos nós, né? Em todos os segmentos, foi religioso, foi acadêmico, foi em todos os segmentos, e a gente comprando essas ideias que estavam muito fora da realidade. Nós estamos entrando na realidade, aprendendo a lidar com a realidade. Não é, professor Samuel? É difícil você dar de cara com a realidade, porque você vai ter que escolher que ética que você vai cumprir, se a baixa, a menos nobre, a nobre. Todo mundo sabe que o certo é você não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Sim. Todos nós crescemos com os nossos pais nos dizendo isso. Sim. Porque eu acho que não precisa falar mais nada. Não façam para ninguém o que você não gostaria que fizessem para você. Pronto. A ideia da constelação que a gente Resolvido. Mas um exemplo bem engraçado, vindo para a rádio, né? Eu passei alguma coisa lá no trânsito agora, sempre é normal, em São Paulo, alguém cortou pela direita, moto, etc. Aí eu virei para minha filha, jovenzinha, né? Falei, poxa, Deus, dizem, né? Dizem que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, por que Deus não estrala o dedo e todo mundo vira bonzinho, todo mundo simpático, todo mundo faz o bem? Não, é para você mesmo. E aí a minha filha falou, mãe, não tem graça, se não existisse o mal, só o bem, ia ser um mundo fácil, chato, né? Mas assim, eu falei, nossa, mas eu também acho que será falhou que é alguma isso? coisa lá Mas na será que é mão isso dele, mesmo? né? Será Não, que é não Eu isso? falhou, sei, Será porque, que é isso mesmo? exatamente, o Samuel é que vai dizer É um álibi, que né? ele Você fala, alguém errou, porque podia ser tudo tão bom. Porque o que é certo para nós, aliás, o que é errado para nós pode ser certo para aquela pessoa, né? Vamos fazer o De repente seguinte. ele estava com pressa, indo, sei lá, socorrer alguém, etc. O professor Samuel já responde já. Nós vamos de música, vou pedir para o Cléo, porque nós vamos virar o estúdio também já aqui, nós vamos falar de outros assuntos. Então a gente vai de música agora, tá? Já você responde. Eu vou ver lá fora se os nossos... Estamos apresentando Via Paulista. Então, voltando aqui para os nossos estúdios, 16 horas e 7 minutos, nós estamos com a presença do professor, mestre Samuel Sabino, graduado em filosofia, estamos falando de bioética, também estamos com o doutor Leonardo Branco, falando da ética nas relações com a saúde, e estamos com a nossa querida e amiga
Elô Fonseca, que está por aqui, que já tem algumas perguntas e que a gente foi falando durante a programação, mas para fechar esse encontro maravilhoso, nós ficamos com uma pergunta no ar. Qual foi, Elô? Recapitulando, o livre-arbítrio, né? O bem e o mal existe. Se só existisse o bem, não teria graça, né? Foi comentado isso pela jovem aqui, a Marina Gabriela. Eu perguntei, se Deus é tão bonzinho, se Deus é tão poderoso, por que que ele não deixa todo mundo bonzinho, não existe maldade no mundo? Basta ele querer, né? Aí ela falou, não tem graça, mãe, tem que ter o bem e o mal para poder ter essa diversificação, essa angústia, para depois ter alegria no final, né? Então, o doutor Samuel é que vai explicar melhor isso. Você sabe que na filosofia você vai ter várias correntes que vão desenvolver várias linhas de raciocínio e que vai chegar a uma conclusão. Eu vou fazer meio que uma mistura e tentar não ser muito acadêmico. Quando você chega na natureza, você encontra os animais estão sendo guiados por leis naturais, que são os instintos. Então, o gato sempre vai tomar leite e o pássaro sempre vai comer alpiste. Se você pegar os dois com muita fome e colocar o leite para o pássaro, ele morrerá de fome do lado do leite, que é alimento, mas não vai comer, não vai tomar. Se você pegar o alpiste do pássaro e der para o gato com muita fome, ele vai morrer de fome e não vai comer o alpiste. Por quê? Eles não farão diferente de sua natureza. Então, nesse sentido, o animal não é livre para escolher. Porque quem escolhe são os seus instintos. São as leis naturais que já veio pronto. Me parece que o homem é o único ser que não veio determinado. Não veio com leis naturais. Ele tem os instintos também, mas ele também tem a razão. A razão que também vai deliberar leis, como vai chegar na questão da ética. O homem, ele não veio determinado, ele não está determinado. Então ele está em estado de indeterminação. Vamos trazer o cenário de Deus. Deus, ou a natureza, ou o universo, o que vocês quiserem. O arquiteto do universo, né, que é o mais comum. Quando você coloca supostamente, eu não estou afirmando nada, tá? Então temos vários tipos de público, fica aberto. Quando supostamente você põe Deus criando o homem, e esse homem pode, num segundo momento, adorar ou amar Deus, só seria legítimo esse amor se ele estivesse em estado de liberdade. Por exemplo, nós estamos aqui com o computador. Se eu fizer um programa que funcionará da forma que eu programar, para ele sempre dizer que me ama, esse amor não seria autêntico, porque ele está programado. Então, para o amor ser autêntico, eu teria que ter como pressuposto a liberdade. Então, se eu estou em estado de indeterminação, quer dizer, eu vou ter que me tornar aquilo que eu vier a escolher, filósofo, advogado, jornalista, advogada, significa que o bom uso da liberdade vai me formar aquilo que eu vier a ser. E nesse sentido, o livre-arbítrio permite a ética e amar a Deus, ou amar a natureza, ou o cosmos. Então, Deus, nesse sentido, ele não errou. E ele não pode tocar no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é o maior dom que Deus deu ao homem. Ele se tornar é onde autêntico. Ele cresce. É exatamente. onde ele cresce. Né? Onde dá a evolução. Exatamente. Exatamente. Elô, maravilhoso. Eu acho que nós temos muita coisa para falar sobre esse e como tema, sempre, tem um programa sempre. Com vontade de quero mais, né? A gente nunca acaba em caráter definitivo. É verdade, mas isso que é bom, né? Porque nós estamos exercendo justamente o livre-arbítrio do saber, que quem sabe, né, a humanidade sempre voltada para essas questões, de escolher o conhecimento, a história da humanidade seria outra, com certeza. Eu quero agradecer, por gentileza, o professor Samuel Sabino. Samuel, quantos anos você está? 35. Que beleza. Deus te abençoe. Seus pais devem se sentir muito orgulhosos de você. Espero que sim. Eu espero que sim, eu tenho certeza que sim. E a Elô também, muito feliz também, pelo fato de se orgulhar da sua filha. Você vê como é importante, né? Essa coisa da moral e da ética, porque vai criando esse envolvimento das pessoas, cada um dando o seu melhor para a coletividade, que é para isso que a gente está aqui. Isso faz parte da ética, né? Sim. O nosso melhor. Que é em prol da felicidade. Que é em prol da felicidade. Elô, muito obrigado, minha querida. Eu é que agradeço a presença do meu querido e amado amigo Dr. Samuel Sabino, do meu colega de profissão, Leonardo Branco, Obrigado. Parceirão aí de todos os momentos. Eu preciso só saber, é um professor, grande orgulho ser amiga desses dois. Eu imagino. E Adriana, obrigada pela oportunidade Imagina. mais uma vez. Obrigada, linda. Professor Samuel, como a gente acha,
procurar uma consultoria ou mesmo cursos, alguma coisa do gênero? Eu tenho um site chamado Éticas Consultoria, onde eu proponho uma reflexão sobre o compliance, só que não com a finalidade legal, que o fim último é legal. Não faça porque é crime. Eu trago pelo compliance, no caso nós nomeamos como inner compliance, que é o aprofundamento, a sensibilização do discurso ético. Lembrando que a ética antecede a lei. Se nós tivéssemos uma cultura mais ética no sentido positiva, a lei seria menos atingida, menos afetada. Então eu tenho um site chamado Éticas Consultoria, e você quer que eu deixe o meu telefone? Você que sabe. Vou deixar o celular que sempre me acha. É 011 98642 5791. 011 98642 5791. O meu site é Éticas Consultoria. Tá? Eu dou workshop gratuito e o próprio curso Inner Compliance dentro do corporativo, em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigada. Doutor Leonardo, o senhor deixa algum contato? Vou deixar o celular também, porque é um lugar que todo mundo vai achar. Pois não. DDD 11 Uhum. 96830 6970. Não vou deixar o e-mail, não vou nem deixar o e-mail corporativo, vou deixar o e-mail pessoal, leonardobranco85@hotmail.com. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço imensamente todos vocês aqui nos nossos estúdios e na próxima quinta voltaremos com coisas importantes para o nosso cotidiano e para melhorar a nossa vida, que é isso, para isso que a gente está aqui.